Oi, turma! Vamos começar a nossa aula da segunda unidade, ok? Espero que vocês já estejam com os módulos aí preparados, os materiais. Espero que vocês também estejam bem, toda a família. Vamos dar início à nossa segunda unidade. O módulo 2 vem escrito Caderno 2, C2, ok? Então, preparem-se, porque o nosso tema dessa unidade é muito legal de estudar. Nós vamos falar sobre matéria, tudo bem? Bom, vocês estão vendo aí algumas imagens, né? Parece que nós vamos fazer experiência, mas aguardem que futuramente vamos fazer alguns experimentos mesmo. Para começar a nossa aula, vamos fazer um bolo? Isso mesmo, nós vamos fazer um bolo. Veja bem, eu vou colocar aqui os ingredientes para vocês capricharem nesse bolo. Brincadeirinha, tá, gente? É só para dar introdução aqui na nossa aula. Temos aí 4 ovos inteiros, 200 ml de leite, 100 ml de suco de laranja, 80 gramas de manteiga, 200 gramas de açúcar, 400 gramas de farinha de trigo e 20 gramas de fermento em pó. Nossa, que bolo lindo! Dá até vontade de comer, não é verdade? Bom, mas vocês já pararam para imaginar que sempre que a gente vai fazer uma receita, elas têm que ser medidas? Vejamos aqui, nós precisamos de 200 ml de leite. Olha que medida ml. Vocês já ouviram falar nisso? Já ouviram falar em gramas? Gramas de açúcar, gramas de manteiga? Já ajudaram a mamãe, o papai ou alguém da sua casa a fazer um bolo? A fazer uma receita que viu na internet? Pois bem, todas as receitas, elas precisam ser medidas em quantidades corretas para que com sucesso. Às vezes a gente, acaba não seguindo a receita à risca e também dá certo. Mas é necessário que se tenha sistemas de medidas adequadas para cada substância, para cada produto. Falando nisso, nesse princípio, nós vamos falar sobre matéria, tá? Então, se a gente fala aqui de leite, de manteiga, de açúcar, de fermento, tudo isso é matéria. Por que matéria pro? Porque esses produtos, eles vão ocupar um lugar, né? Então, eles vão apresentar volume e também eles vão apresentar um peso, que é em relação à massa pela gravidade. Então, se ele consegue, quanto ele consegue ser puxado pela gravidade, é o peso que vai ser correspondente, ok? Continuando aqui, então, o nosso conceito de gravidade, de matéria. Matéria trata-se de tudo aquilo que ocupa o lugar, né, o mesmo que volume, no espaço e apresenta peso, ok? Bom, vamos falar também sobre matéria, corpo e objeto. Matéria é uma coisa, corpo é outra coisa, objeto é outra coisa, certo? Cada um vai ter características e conceitos diferentes. Vejamos, a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar, ou seja, volume, no espaço, e também vai apresentar o quê? Peso, que eu acabei de falar com vocês, né? Que é o produto da massa pela gravidade. O corpo trata-se de uma parte da matéria. Então, eu tenho como exemplos fios de lã, caco de vidro, vento, tronco de uma árvore. Caco de vidro, Pro? Sim, caco de vidro. Vento, Pro? Como assim o vento? O vento, nós já vimos que é o quê? O ar em movimento. E esse ar em movimento, ele vai ocupar espaço. Ele também vai ter o quê? Peso, correto? O objeto já vai ser uma parte dessa matéria que vai ter uma função, que vai ter uma utilidade específica, certo? Então, a gente vai pegar essa parte do corpo e vai transformar em algo que vai ser útil. Por exemplo, camisa, o ar comprimido, a caneta, uma cadeira. Vamos ver aqui 2 sequências de exemplos para vocês entenderem melhor qual a diferença entre matéria, corpo e objeto. Vejamos, se eu tenho um vidro, pedaços de vidro, né, de produção, eu tenho uma matéria. Se esse vidro se quebra em pedaços,
Eu tenho, então, um corpo. Lembra a definição de corpo? Corpo é uma parte da matéria. Se eu tenho agora uma jarra, um refratário, um pirex, um prato, uma garrafa feita com esse vidro, que é uma matéria, e parte desse vidro, que é um corpo, eu formei agora um objeto, ok? Continuando. Outro exemplo. Eu tenho a árvore, certo? Essa árvore inteira, ela é uma matéria. Ela tem peso e ela tem volume. Ela ocupa espaço, certo? Então, ela é uma matéria. Parte dessa árvore, o tronco, por exemplo, vai ser um corpo. Ah, professora, poderia ser a folha? Poderia ser a folha. Ah, professora, poderia ser a flor? Poderia. Qualquer parte dessa matéria, que é a árvore, vai ser um corpo, ok? Ok. Quando eu transformo essa árvore, esse tronco, em um objeto como cadeira, armário, sofá, mesa, baú, eu vou ter um objeto, porque o objeto é uma parte da matéria que é feita pelo corpo e agora já tem uma utilidade específica. Tranquilo? Eu acho que deu para entender, né? Bom, temos também as propriedades da matéria. Quais são as propriedades da matéria? As propriedades, elas são divididas em gerais e específicas. As propriedades gerais, massa e volume. Massa está relacionada ao peso e volume ao espaço ocupado. E as propriedades específicas, que são químicas e físicas, e nós vamos ver numa próxima aula. Hoje, nós vamos trabalhar com as propriedades gerais. Professora, qual é a diferença entre gerais e específicas? Bem, propriedades gerais são aquelas propriedades que toda matéria vai ter, ok? Vejamos um exemplo aqui, para ver se vocês entendem. Qual é a propriedade geral, digamos assim, de um ser humano? Não de um ser humano, não, de um ser vivo. Todo ser vivo vai possuir células, ok? Todo ser vivo possui células. Mas quais são as propriedades específicas? Cada ser vivo vai ter suas propriedades específicas, certo? Então, vamos ter os seres humanos, que têm a capacidade do raciocínio, da inteligência. Eu tenho as bactérias, que é um ser vivo, mas elas podem ser anaeróbicas, ou seja, elas podem viver sem oxigênio. Eu tenho os peixes, que têm a propriedade específica de nadar. Então, assim, vai depender agora de qual matéria a gente vai estar estudando para saber a especificidade dela. Nesse caso aqui, hoje dessa aula, a gente vai estudar apenas as propriedades gerais, massa e volume, ok? Que toda matéria tem que ter massa e volume. Tranquilo? Professor, o que é massa? Quantidade de matéria que está contida em um corpo. O peso, certo? Volume é o espaço que esse corpo, ou seja, é a porção de matéria que vai estar ocupando um determinado local. Tranquilo, gente? Vejamos aqui. Como é que nós fazemos, então, professora, para medir a massa e o volume da matéria? Bom, para medir a massa, eu falei da propriedade gerais da matéria e esqueci de colocar o slide. Mas o slide tá aí, tá, gente? O que significa massa e o que significa volume. Então, como é que fazemos para medir a massa da matéria? Vejamos, para medir a massa, vamos utilizar a balança, tá? Então, nós temos aqui a balança digital de cozinha. Ela é muito boa para as donas de casa, as pessoas que trabalham, né, também na cozinha, enfim. Mas ela às vezes oscila, porque ela o funcionamento dela através de pilhas, tá? Eu já tive em uma e às vezes ela fica meia birutinha, sabe, gente? Mas é muito bom. Ela tem a capacidade aí de 5 quilos, então geralmente que nós conseguimos usar. Então, se a gente fosse fazer aquele bolo lá no início, ela serviria otimamente para fazermos aquele bolo,
que a gente vai usar o quê? 400 gramas de farinha de trigo. Então, ela tem a capacidade de 5 quilos, ok? Você coloca o objeto, né, com peso, o produto, a matéria, em cima aí desse disco branco e ela vai acionar aí a quantidade de matéria, né, o peso, a massa dessa matéria. Temos também a balança para mala de viagem. Como é isso, professora? Uma balança de bolso. Geralmente as companhias aéreas, elas permitem que as bagagens tenham peso até 10 quilos, certo? Então, as pessoas quando vão viajar de avião, elas têm que preparar a sua bagagem e essa bagagem, ela tem que comportar até 10 quilos e também tem a padronização do tamanho, tá? Altura, largura, comprimento, etc. Então, a pessoa prepara toda a sua bagagem com tudo que vai levar, enche ali das suas matérias, né, dos seus produtos, suas roupas, sapatos, enfim, o que vai levar, e coloca esse gancho e suspende a uma determinada altura, e essa balança vai indicar aí qual o peso dessa mala, tá? Temos também a balança digital de banheiro. Geralmente as pessoas costumam a ter essa balança no banheiro para, sei lá, seguir, né, a orientação da nutricionista, se está perdendo peso, se está, né, no caso, ganhando massa ou perdendo volume, enfim. Então, é uma balança muito boa nessa questão. Temos também a balança pesadora. Essa balança geralmente é usada aí em farmácias. A gente, né? Eu tinha uma mania extrema de me pesar em farmácia, já tem agora uns 3 anos que eu não sei o que é isso. Mas geralmente elas se encontram aí em locais desse tipo, hospital, farmácia, enfim. A balança eletrônica, geralmente nós encontramos em supermercados, em açougues, frigoríficos. O que vai acontecer? Essa balança, ela fica programada com o preço dos produtos. Por exemplo, eu tenho 10 quilos de carne que custa R$50. Então, se a pessoa compra 1 quilo de carne, ela vai converter esse valor, vai dividir o valor total pelo valor que está ali na balança, que ela consegue registrar que vai ser 1 quilo. Então, 1 quilo de carne vai custar R$5. Mas se for 1,5 kg, ela vai converter também e vai te dar o valor exato, ok? Então, geralmente, elas têm que ser programadas pelo pessoal que trabalha ali na loja, no supermercado, no frigorífico, no açougue, etc. E temos também a balança mecânica, ok? Gente, as balanças de antigamente não eram assim, tão mais moderninha como a gente tá vendo, né? Digital, bonitinha, de vidro e tão pequenininha. Como é que acontecia? As balanças, elas tinham pratos e tinham pesos específicos. Se vocês repararem aí, na segunda balança, a verdinha com os pratos cor de bronze, elas têm os pesos embaixo. Então, colocava-se o produto em uma bandeja, em um prato, e o peso que queria se medir, por exemplo, se tivesse aí esse maior fosse 2 quilos, então a pessoa quer comprar 1 quilo de tomate. Então, ela vai colocar o tomate em uma bandeja e o peso de 2 quilos no outro. Se esse peso de 2 quilos descer, significa que tem muito mais tomates do que a pessoa quer, né? Então, ela tem que colocar ali um peso de 1 quilo para ficar em equilíbrio. Então, se o peso do tomate estiver de acordo ao peso de bronze, esse objeto que está aí, que tem que ter 1 quilo, e se ele ficar em equilíbrio, significa que a quantidade de tomate é 1 quilo. Se a bandeja do tomate descer, significa que o tomate está mais pesado. Se a bandeja do peso descer, significa que ainda precisa colocar mais tomate para formar 1 quilo. Entende? Era assim que funcionava. E é um instrumento de medida mais antigos que já se conhece, ok? Então, tem vários outros aí. A minha mãe ainda tem uma dessa verdinha, que parece um ponteiro de relógio. Essa última, nós temos vendo aqui, tem 2, deixa eu só marcar aqui. Minha mãe tem essa aqui, ó, na cozinha dela,
que também é muito importante, né, para quem gosta de fazer comida, gosta de medir tudo direitinho, de pesar. Tem receitas que realmente requer que você utilize o peso certinho. Então, esses daí são os tipos de balança que usava-se antigamente. Eu acho linda, eu acho um luxo, eu acho muito bonito, enfim, né? Eu acho ainda que são bem legais. Bom, continuando aqui, como medimos então a massa e o volume da matéria? Nesse caso aqui, nós vamos estudar agora como é que se mede o volume da matéria. O volume é o que? O espaço ocupado, né? A quantidade de matéria ocupada. Vamos agora medir o volume, tá? Para medir o volume, vamos utilizar instrumento graduado. Meu Deus, você deve estar pensando, o que é isso, Pro? Instrumento graduado, vejamos bem, se eu tenho uma jarra que a capacidade é 1 litro, significa que a metade dessa jarra vai ter o quê? 500 ml, ou seja, meio litro. Mas vejam bem, como eu posso saber exatamente onde vai estar o meio litro? Observando a altura da jarra. Mas para facilitar, alguns materiais graduado proporção, tá? Então, vamos ver aqui no liquidificador, por exemplo, tem 6 traços maiores. Digamos que a cada traço tenha 500 ml. Se eu tenho 500 ml a cada traço grande e eu tenho 6 traços, então significa que a capacidade desse liquidificador são de 3 litros, ok? Temos também copos para medir leite, medir a água, tá? O pessoal que vende leite aí na porta. Temos a pipeta, que é basicamente muito usada aí nos laboratórios, porque a medição dela é por ml, tá? Então, temos vários tipos de copos graduados. Aí também tem esse copo que, além de medir o volume líquido, também mede o volume na quantidade de massa, né? Tipo aqui, se você quiser 200 gramas de arroz. Então, esse último copo aqui que eu coloquei, esse aqui, ele vai dar também a medida aí de massa. Então, é um copo graduado que vem com massa e que vem também com volume, tá? E é muito usado na cozinha também. Tranquilo? Tranquilo. Para vocês saberem mais um pouco sobre o Sistema Internacional de Unidade, eu sugiro que vocês façam a leitura do Você Sabia, lá do módulo, na página 6, tá? O módulo 2, caderno 2, a página 6. Você sabia? Então, aí vai falar sobre o sistema de unidade, como surgiu, o que mudou, como era, enfim. Então, façam a leitura dessa página, tranquilo? Continuando, vamos falar sobre unidade de medida da massa. Qual é o sistema de unidade de medida da massa? Bom, o sistema de unidade de medida da massa são divididos em várias categorias, mas eu vou apresentar aqui para vocês apenas 3 categorias, que é a grama, quilograma e tonelada. O grama tem como símbolo um G minúsculo, tá? E 1 grama corresponde a 1000 miligramas, ou mg. O quilograma corresponde ao símbolo kg, minúsculo também. E 1 quilograma equivale a 1000 gramas, ok? O PRO, e por que tá com kg? Porque é uma nomenclatura internacional, que nós aqui, né, colocamos no nosso idioma e ficou assim, escrito quilo, QI, mas é um sistema de medida internacional. E a tonelada, que é representado com o símbolo T, uma tonelada é correspondente ao quê? 1000 quilogramas. Tranquilo? Tranquilo. Pro, e quando é que vamos usar miligrama, grama, quilo e tonelada? Vejamos bem.
Vejamos bem, quando vamos tomar comprimidos, se você pega a caixa de um comprimido, pode fazer em sua casa hoje, está catando os comprimidos que tem em casa, repare, que eles vão estar escritos tantos mg. Esse mg significa, desculpa, esse mg significa miligramas, certo? Então, por exemplo, ibuprofeno, que é bom para cólica, menstrual, dor de cabeça, enfim, ele vai ser medido em miligrama. Então, geralmente na farmácia passa, comprar tal comprimido de não sei quantas miligramas. As pessoas geralmente perguntam quando atende de quantas miligramas significa esse aí, esse peso do comprimido, tá? Um exemplo aí para vocês. Para grama ou quilograma, nós podemos usar em feijão, carne, arroz, macarrão. Isso vai depender da quantidade. Se você vai comprar 5 quilos de carne, então você vai usar quilo, não vai usar miligrama, nem tonelada. Né? Você vai usar quilo, 5 quilos de carne. Você não pode falar, me dê 5 miligramas de carne, né? Porque não é compatível ali ao peso, tá? Frutas também, legumes e tal. Aí eu botei aqui o tio João, que é um dos arroz aí mais conhecidos, tá? Mas existem vários outros, isso aqui só foi um exemplo. Se você quiser usar metade desse arroz, que a metade do pacote de 1 quilo vai ter o quê? 500 gramas, certo? E tonelada por exemplo, um avião. Você não vai medir um avião dizendo 5 quilos de avião. Então, tem que ser por tonelada, ok? Na pesagem de animais e produtos agrícolas, como fumo, algodão, vai usar aí o arroba, que equivale a 15 quilogramas, tá? Continuando, vamos para a medida de volume. Qual o sistema de medida de volume? A sistema de medida de volume, eu vou apresentar para vocês 3 medidas: metro cúbico, litro e mililitro, ok? No caso aqui, o metro cúbico é escrito m elevado a 3. E 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Gravem esses dados. No caso aqui, o litro é representado com a letra L maiúscula. Então, 1 litro corresponde a 100 ml. E o mililitro é o M minúsculo e o L maiúsculo, que corresponde a 1 litro, como está escrito em cima. Só fiz inverter aí, na verdade. Então, 1.000 ml corresponde a 1 litro, né? E o inverso se faz válido. 1 litro corresponde a 1.000 ml. Tranquilo? Acredito que tá tranquilo até aí, né? Então, vamos continuar aqui. Como é que eu vou medir, professor, o metro cúbico? Bom, para o metro cúbico, nós temos alguns segredinhos, que eu vou revelar aqui para vocês e vocês não contam para ninguém. Mentira, pode contar. Como é que a gente vai medir o metro cúbico? Desse jeito. Seguinte, eu tenho que ver a altura, o comprimento e a largura desse meu objeto. Não entendi nada. Vejamos um cubo. Eu tenho a altura do cubo, eu tenho o comprimento do cubo e eu tenho a largura do cubo. Tranquilo? Tranquilo. Vamos pôr isso na prática? Vamos. Temos um exemplo aqui. Qual a capacidade de uma caixa com 3 metros de altura, 2 metros de comprimento e 4 metros de largura? Imagine que a caixa seja essa daí que eu tô mostrando para vocês. Tá bom? Como é que eu vou resolver isso? Bom, eu tenho que multiplicar 3 vezes 2 vezes 4. Certo? Posso multiplicar ao contrário? Pode, não vai alterar em nada. Se você multiplicar 2 vezes 3 vezes 4 vai dar a mesma coisa. 4 vezes 3 vezes 2 vai dar a mesma coisa. Mas a gente está seguindo aqui uma ordem para não se perder nos dados. Então, 3 vezes 2, 6. Quem é 3? Altura. Quem é 2? Comprimento. Deu 6. 6 vezes 4. Quem é 4? A largura. Vai dar 24. Então, eu digo que esse meu cubo vai ter 24 metros cúbicos.
Tranquilo, né, gente? Por que cúbicos? Porque está elevado a três partes, altura, comprimento e largura, certo? Se fosse quadrado, seria m elevado a 2, mas eu estou falando de metro cúbico, m elevado a 3, certo? Então, se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo aí, porque senão o vídeo fica grande, porque eu fico repetindo, tá? Então, só é voltar e tentar entender, mas não tem erro, não. Quando vamos usar o ml, o que é o mililitro, o litro e o metro cúbico? Bom, nesse caso aqui, quando eu vou tomar um remédio, por exemplo, a tampinha do remédio tem lá, tá toda graduada. Lembra que eu falei de graduada? Pois é, pega uma tampinha de xarope que vocês tiverem aí, uma tampinha de vitamina e deem uma olhada. Tá lá marcadinho. Então, vocês podem ver que tá escrito, ó, 6 mg/ml, certo? Do remédio. Então, o ml vai ser usado nesse momento para medir pequenas quantidades de volume. No caso aqui de litro, suco, chá, refrigerante não pode, né? Então, suco, chá, água, café, a gente vai usar litro, tá? O L. No caso aqui, essa garrafa, eu não poderia dizer que tem 1,5 mililitros, não. É 1,5 litros, ou seja, 1,5 litro, tá? 1.500 mililitros. Aí estaria correto. Só é converter, tá bom? Mas a representação é 1,5 litros, significa 1,5 litros, tá bom? 1 litro e 500 ml. No caso aqui do metros cúbicos, lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, então a gente vai começar a usar coisas maiores, tanques, represas, reservatórios, tá bom? Vou jogar uma questão para a gente resolver aqui agora na prática, para vocês entenderem quando eu passar uma atividade, certo? Vamos lá, vamos resolver essa questão. O valor da água em determinada região custa R$ 2,00 por metro cúbico, ou seja, a cada metro cúbico vai se pagar R$ 2,00 de água. Então, essa casa aí usou 6.000 litros de água. Quanto é que essa pessoa vai pagar em reais por essa quantidade de 6.000 de água? Então, é preciso entender que a cada metro cúbico ela paga R$ 2,00. Quanto vale um metro cúbico? 1.000 litros, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Dividir 1.000, que vai ser igual a 6. Já que a cada metro cúbico ela paga R$ 2,00, eu tenho quantos metros cúbicos aí? 6 metros cúbicos, porque ela tá pagando o quê? Tá usando o quê? 6.000 litros de água. Então, eu vou multiplicar a quantidade de metros cúbicos, que foram 6, por R$ 2,00, que é a quantidade média que é cobrada aí por essa empresa, tá bom? Então, qual vai ser o resultado? 6 vezes 2, R$ 12,00. Então, a conta de água, simbolicamente, dessa casa será de R$ 12,00, tá bom? Não tem erro fazer essa continha. Vou passar para vocês uma questão segredo. Professora, como é questão segredo? É o seguinte. Quem assistir esse vídeo até essa parte aqui, vai chegar lá no grupo do WhatsApp e vai me dar a resposta dessa questão. Prestem bem atenção. Não precisa dizer, professora, é a resposta da questão do vídeo. Não, vai ser um segredo. Quem não assistiu o vídeo não vai entender o que é que está acontecendo. Tá? Então, vai ser uma brincadeirinha entre a gente. Quem não assistiu até aqui ou quem não assistiu o vídeo não vai entender nada. Só é você me dar o valor. Professora, é a letra A, professora, é a letra C, professora, é a letra B. Aí, vocês vão me dando a resposta ou pela letra correspondente ao número ou o número que vocês encontrarem. Tá bom? Então, como é a questão? Durante a live, o cantor Léo Santana conseguiu arrecadar 40 toneladas de alimentos que serão doados para instituições de caridade, famílias necessitadas e vítimas de pandemia da Covid-19. Convertendo esse valor para quilo, qual a quantidade de alimentos arrecadados?
Então, veja bem, eu estou dando 40 toneladas e quero que você converta isso para quilos. Lembram lá da conversão que a gente falou? De quilos para tonelada? Pois bem, então vocês vão me dar a resposta aí correspondente à conversão de 40 toneladas para quilo. Qual é esse valor em quilo? Então, quem chegar até aqui nesse vídeo, quem assistiu o vídeo, vai me dar a resposta lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Qualquer dia. Pode ser quinta, pode ser sexta. E deixa, o pessoal vai ficar... O que que ela tá falando? O que que ele tá escrevendo aí? Não importa. Ninguém precisa saber o que que você tá escrevendo. Vai ser um segredinho da gente. E aí eu vou ver quem é que assistiu o vídeo todinho. Tá bom? Vou deixar aqui as referências para vocês da nossa aula de hoje. Seguinte, se ficou acelerado o vídeo, volta um pouquinho, assiste de novo, pausa o vídeo, anota as informações. Tem coisas que não tem no módulo, mas eu gostei, eu acho bom trazer para vocês mais informações, tá? E responder, aqui são as referências, e responder a parada obrigatória, páginas 9 e 10. Quem faz, sabe mais. Então, nunca é demais aprender, nunca é demais se esforçar mais um pouquinho e deixar as atividades em dia. Ok, gente? Responda essa atividade, não precisa enviar. Isso aqui é questão de consciência. Você responde, você aprende, você entende. Eu não preciso ver a parada obrigatória para que acredite que você esteja fazendo as atividades. O que eu exijo são as paradas complementares, tá bom? Que eu vou marcar depois. Então, vocês respondem as páginas 9 e 10 e a gente se vê numa próxima aula. Não esquece lá da questão para mostrar a resposta lá no grupo do WhatsApp. Um beijo, fique com Deus, se cuidem, obedeça papai e mamãe, façam as atividades, não saiam de casa e até mais. Tchau!